Olá! Nascido no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839, Joaquim Maria Machado de Assis completaria 187 anos em 2026. Considerado o maior expoente da literatura brasileira, o bruxo do Cosme Velho dominou romances, contos, poesias e crônicas, deixando um legado de ironia e genialidade que se mantém incrivelmente atual. Filho de 2 ex-escravos alforreados, ele era caracterizado como um homem branco, aristocrata, como se o escritor mais famoso da literatura nacional não pudesse, aos olhos da elite intelectual, ser um negro. E é sobre este Machado de Assis que nós vamos falar daqui a pouquinho. E também tem samba no palco e o espetáculo que celebra 25 anos de trajetória de Cassandra Calabouço. Fica com a gente, o Revista está começando agora. Poucos escritores conseguiram retratar a alma brasileira como Machado de Assis. Mais de um século depois da morte dele, as obras continuam atuais, provocadoras e cheias de ironia. Fundador da Academia Brasileira de Letras, ele transformou a literatura nacional e é considerado um dos maiores autores da língua portuguesa. A nossa reportagem te mostra por que Machado de Assis segue tão vivo e tão necessário. Rio de Janeiro, século XIX. Uma sociedade marcada pela escravidão, desigualdade e pelas elites imperiais. Um jovem pobre, epilético e autodidata começa a escrever o próprio nome na história da literatura brasileira. Machado de Assis nasceu em 1839, no Morro do Livramento. Um menino humilde que aprendeu a ler e escrever em uma época em que, mesmo entre as famílias mais ricas, a educação era um privilégio. A trajetória pessoal dele já é uma coisa excepcional, né? Ele é filho de um sujeito que era filho de escravos. Então, o pai dele não era escravo, nem ele era escravo, mas os avós paternos eram. E a mãe era uma moça pobre portuguesa que veio para o Brasil. Então, ele nasceu assim, só não era escravo, mas logo acima de escravo, assim, uma pessoa, um pobre livre brasileiro, era ele. Fischer é professor de literatura brasileira na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escreveu um livro sobre Machado de Assis. Para ele, Machado de Assis era excepcional. A história pessoal dele já é uma exceção por isso. O cara nasceu muito pobre e terminou a vida como presidente perpétuo da Academia Brasileira de Letras. Se tu olhar por aí, já é uma exceção. Ele escreveu muito, escreveu 10 romances, 200 e não sei quantos contos, centenas de crônicas, poesia, traduziu, num período de trabalho assim, de quase 50 anos de trabalho. Ele morreu com quase 70. Realmente, Machado de Assis escreveu muito, mas foi na prosa realista que revolucionou a literatura. Obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba mudaram a maneira de narrar histórias. Pela primeira vez, o narrador conversa diretamente com o leitor, ironiza os personagens e desmonta as aparências da sociedade brasileira. Em Dom Casmurro, por exemplo, Machado cria uma das maiores dúvidas da literatura. Capitu traiu ou não Bentinho? Vejo aqui a linha de uma grande vocação artística. A estrela do sucesso está tão nítida. Olha aí, que estrela enorme. Verdade. E o que dizem minhas linhas? Ela era uma menina mais pobre, ele era um cara com mais dinheiro, e eles casaram e tal, e ela teve um filho. Só que ele chegou à conclusão de que o filho não era dele, não era biologicamente dele. Então ele a acusa de tê-lo traído. E essa história é narrada pelo próprio Bentinho, já quando está velhinho e tal, contando a sua vida. Bom, desde que o livro saiu até, 60 anos depois, todo mundo dizia, Capitu, aquela traidora, o pobre do Bentinho, traído. Aí aconteceu que uns 60 anos depois de o livro ter sido lançado, uma
importante especialista em Shakespeare, norte-americana, feminista, leu o livro em inglês e disse o seguinte: não, peraí um pouquinho, não dá para dizer com certeza que ela traiu. Por que não dá? Pelo singelo fato de que quem conta a história é ele. E, então a gente só sabe a versão dele. Disse que Ezequiel não é meu filho. Você enlouqueceu. Hein? Você enlouqueceu? Dúvida que atravessa gerações e mobiliza leitores até hoje. A genialidade de Machado de Assis também aparece nas frases que atravessam o tempo. A vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa, o essencial é que saiba amar. A escrita elegante escondia críticas ao racismo, à hipocrisia social e às relações de poder no Brasil do século XIX. Temas que seguem atuais. Esse é o tipo de genialidade dele, entende? É um cara assim que na vida pessoal era muito discreto. A obra dele é uma obra, em geral, assim, foi super bem acolhida, com muito poucas exceções. Ele era jovem, assim, sei lá, jovem para escritor, né? Tinha, sei lá, menos de 40 anos, já era tido como um clássico. E, no entanto, era um cara que tinha uma visão profundamente crítica, assim, tinha uma vista aguda, né, para enxergar coisas que talvez poucos enxergassem naquele momento. Machado também foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, fundada em 1897. E mais de um século depois da morte do autor, a obra dele permanece viva nas escolas, universidades, adaptações para o cinema, televisão e teatro. Um escritor que revolucionou a maneira de escrever romances no Brasil. Começando pelo livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então ele inventa um personagem chamado Brás Cubas, que era um cara que nunca trabalhou na vida. Ele diz isso, esse Brás Cubas diz: graças a Deus nunca precisei comprar o pão com o suor do meu rosto. E esse cara vai contar a sua história contando a verdade. Por que a verdade? Porque ele já está morto, ele não precisa mais defender hipocrisia nenhuma e tal, né? Então, essa virada que ele dá, hoje em dia é reconhecida como um troço revolucionário, não apenas no Brasil, assim, em todo o Ocidente. Isso é um livro de 1881. Ainda estava todo mundo escrevendo de uma maneira assim, bastante regular, com o narrador em terceira pessoa contando uma história distante, Ele vai lá e bota um cara em primeira pessoa contando: olha, quer saber, eu já morri, não tenho nada, não devo nada a ninguém, vou contar o que aconteceu mesmo. E ele vai dizendo coisas mais absurdas do mundo, assim, sabe? Absurdas na boca de um cara da elite. Esse é um negócio importante. Não é assim, tipo, falar mal do, sei lá, do padre ou do não sei o quê, sabe? É absurdas porque ele conta segredos que a elite escondia. Tipo isso, por exemplo, nunca trabalhei na vida e ainda bem que não trabalhei. Sabe? Ninguém dizia isso de peito aberto. Aí o Machado bota o cara da elite como para dizer assim: essa é a elite brasileira, entendeu? Que fica feliz por nunca ter trabalhado. Machado de Assis morreu em 1908, mas segue atual, moderno e necessário. E para seguir nas letras de Machado de Assis, conosco agora a escritora e professora de literatura Ana dos Santos. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Muito feliz de estar aqui celebrando mais um aniversário do nosso Machadinho de Assis, né, o nosso bruxo do Cosme Velho, e trazendo justamente, né, uma perspectiva negra sobre a sua identidade étnica e sobre seu projeto estético, político e ideológico, que era justamente denunciar, né, a sociedade escravocrata, essa sociedade que realmente as pessoas não trabalhavam. Por quê? Porque os escravos trabalhavam, né? Todo mundo em casa, inclusive, as atividades de tomar banho, de comer, de limpar a casa, né, eram feitas por pessoas escravizadas. Então, Machado de Assis faz essa denúncia na obra dele. A denúncia de um país que estava discutindo se a abolição da escravatura seria vantajosa ou traria prejuízo para as elites, né? Não por uma questão humana.
E ele faz essa denúncia de forma muito sutil, muito quase imperceptível, que agora, né, que a gente está conseguindo, então, eu falo, então, os escritores negros e pesquisadores negros estão se debruçando sobre o silêncio da obra dele, né, porque a posição que ele estava não permitia que ele falasse abertamente sobre isso. Pois é, a gente viu o professor Fischer ali na matéria comentando sobre isso, né? Aonde que aparecem essas referências dele, a questão do racismo na sociedade brasileira, essa questão da hierarquia social? Como é que vocês têm percebido isso sob esse olhar contemporâneo, né, que nos permite avançar? Existe uma pesquisa do professor da Literafro, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, que é o professor Eduardo de Assis Duarte, e ele lançou agora a terceira edição do livro Machado de Assis, Afrodescendente. Então, essa pesquisa vem de 2007 e nós já temos, desde 1955, pesquisadores trazendo o quê? A denúncia da sociedade de aparências. Então, é o segundo império no Brasil. Essa elite que o Machado faz parte é uma elite parasita que não trabalha, que vive de heranças, que herda terras, né, que vive em teatros e cafés e viagens para a Europa, né? Então o Machado denuncia na obra dele a sociedade de aparências, né, a sociedade patriarcal, o casamento por interesse, sendo que ele está nesse meio. Então, ele não vai, como escritor realista, ele não vai só descrever, ele vai criticar, porque muitas dessas pessoas vivem arrotando dinheiro que não tem, né? Compram títulos, compram sobrenomes, dizem que estudaram, mas não estudaram, né? A mulher tá ali representando, né, aquele casamento com o dote, né, que ela precisa fazer uma transação comercial. Então, o Machado de Assis faz esse desmascaramento da sociedade colonial do Segundo Império, que são as pessoas brancas. E por que ele pode falar disso? Porque ele é um homem negro, e aí a gente vai falar justamente sobre que o Brasil, né, no Brasil é o próprio indivíduo que se autodeclara de qual etnia que ele pertence. Então, assim, por que a gente pode afirmar que ele é um homem negro? Pela história de vida dele, né? Ele seria mulato, que é uma expressão da época, né, que a gente não usa mais. Hoje ele seria um homem pardo, um negro de pele clara, que passou por essas camadas sem grandes comentários sobre a sua cor de pele. Mas ele era um menino pobre, que não estudou, eu sempre falo isso para meus alunos, né? Ele tinha que trabalhar. Então, ele aprendeu a ler e escrever com a madrasta dele e ele vendia doces na frente da porta da escola. E ele estudava sozinho. E ele aprendeu línguas, francês, que era a língua da época, inglês, latim, estudando sozinho. E aí, com 16 anos, ele ficou órfão de pai e mãe. Ou seja, a história dele, ele nasceu no morro, né? É uma história de um menino pobre. E no Brasil, a classe indica a raça. Então, por esse lugar de fala do Machado de Assis, que, como o professor afirmou, ele ascendeu socialmente, né? Eu costumo dizer que Machado de Assis, e todos nós estudiosos da obra dele, né? Ele é o primeiro escritor brasileiro que não vem de uma oligarquia rural, nem de uma classe média urbana. Ele vem do Morro do Livramento, se esforçando, trabalhando, estudando sozinho e alcança o mais alto posto de funcionário público do Brasil ali naquele momento. Pela sua inteligência, pela sua palavra, pela sua erudição. E então o movimento negro vem reivindicando essa identidade desde o século XX, né? Inclusive a Ana Maria Gonçalves, que entrou agora na Academia claro. Brasileira de Letras, foi a primeira mulher negra preta. Em quase 200 anos. Ela vinha desde os anos 80 questionando, porque passou nos anos 90 no Brasil, uma propaganda da Caixa Econômica Federal, onde aparecia ele em preto e branco, né? E botaram um ator branco para fazer ele. E eu não pude deixar de notar que as imagens da reportagem, que nenhuma delas mostra a simulação da cor dele hoje. Porque é isso, eram fotografias preto e branco,
onde ele parecia branco, por ser um homem negro de pele clara. Mas hoje a Universidade Zumbi dos Palmares fez, né, uma simulação de como seria Machado de Assis, que é a capa do livro Machado de Assis, Afrodescendente. Então, nas entrelinhas, a gente vê essa denúncia dessa sociedade escravocrata. Porque é incrível, porque o Machado de Assis, ele nasce durante a escravidão. Sim. E ele vê a abolição da escravatura. E o que ele vê? Que nada muda. Né? Inclusive, ele fica mais ácido na segunda parte. E aí tem alguns contos, inclusive eu até separei aqui para falar, porque geralmente as pessoas dizem assim, mas eu quero ver onde é que ele diz isso abertamente. Só que o racismo no Brasil, ele é velado. Sim, né? não tem como alguém falar abertamente sobre algo que não é falado abertamente. Exatamente, não se falava. Mas ele tem contos onde ele fala da escravidão, que é o pai contra a mãe, que é um dos mais conhecidos, que é justamente um feitor de escravos que vai atrás de uma escravizadora que está recém-parindo um filho, e ele precisa matá-la, e ele acabou de ganhar um filho, e ele entra num conflito moral. Sim. Se ele mata ou não ela, porque ela não tem valor, né, para aquela sociedade. O caso da vara, o espelho, que inclusive os escravos tocam fogo na fazenda e fogem, e aí o senhor de escravos fica diante de um espelho sem saber quem ele é, porque sem o poder sobre o outro ele não é mais ninguém. Mariana e Virgínios são os contos onde o Machado, por que a gente traz ele para a literatura negra? Ele nunca representou os escravizados de forma negativa, de forma pejorativa. Ele representa com humanidade esses personagens, mesmo numa situação de escravizado. Então, é por isso que ele é um escritor negro nesse sentido do texto, né? Da representação dos personagens. Ele nunca defendeu a escravidão, né? E ele também nunca se coloca como alguém que tem vergonha da sua origem negra. Então é por isso que ele está afiliado à literatura negro-brasileira. E eu tô te ouvindo falar e pensando sobre como muitos desses temas e dessas posturas dele conversam com o que a gente vive hoje em dia, né? Isso justifica ou de alguma forma nos faz compreender por que ele segue sendo tão presente, né? Porque a gente está falando de uma pessoa que escreveu no século XIX e a gente está falando no século XXI e ele continua sendo redescoberto pelos leitores no mundo inteiro, inclusive, né? Isso. Há pouco tempo, uma digital influencer norte-americana, né? Estava fazendo um desafio. A Courtney descobriu o Machado de Assis e perguntou como que eu não conhecia esse escritor. Ele realmente é conhecido no mundo todo. Ele é lido na França no ensino médio pelos alunos. Por quê? Porque ele faz análise psicológica antes mesmo de Freud. Pois. Então, o Machado tem esse narrador que descreve os personagens e que dá palpites, né, sobre o personagem, sobre as ações dele. Sim. Ou seja, através da ironia. Então, o leitor tem que parar e pensar o que ele está querendo dizer. Se é que ele está concordando ou discordando da ação desse personagem. Prestar atenção no que está lendo. Prestar atenção no que está lendo. E daqui a pouco o próprio Machado de Assis interrompe o narrador e diz: eu não sei porque eu estou escrevendo esse livro. Isso é genial! Né? Ele rompe ali com o romantismo, ele teve uma parte romântica, e ele traz um realismo que é diferente daquele realismo lá de Portugal. Por quê? Porque ele vai trazer essa questão do mistério, da psique humana, né? Nós humanos, imperfeitos, né? Os personagens deles não são totalmente bons ou ruins. Eles são humanos, Perfeito. Exatamente. É por isso que eu acho que a atualidade da obra dele, que até hoje desperta interesse, né? E a crítica, né? Acho que, inclusive, os jovens gostam muito dele por causa que ele critica a sociedade, todas as camadas. E o Machado de Assis, ele ascendeu, passou por todas as classes sociais. Sim, ele tem lugar de fala, como se diz hoje em dia. Exatamente, agora tu falou exatamente isso. Bom, o cinema também fala de Machado de Assis e com Machado de Assis, e a gente trouxe aqui alguns títulos para contar para vocês que
podem ser assistidos. O primeiro deles é Capitu e o Capítulo, de 2021. Capitu e o Capítulo explora de forma livre a obra do escritor Machado de Assis, Dom Casmurro. Com a proposta de ser um ensaio, o longa apresenta a personalidade complexa de Capitu, em contraste com os diálogos inventivos de Bentinho e o amor profundo que ele sente pela moça. A paixão visceral clássica da nossa literatura é vista através de uma nova perspectiva. O enredo também trabalha com a inquietação dos sentimentos humanos, tal qual o ciúme intenso de Bentinho e todas as intrigas desenvolvidas a partir da paranoia do narrador. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 2001. Acompanhamos a história de Brás Cubas, um homem que, após ter morrido em 1869, decide narrar a história e revisitar os fatos mais importantes da vida a fim de se distrair na eternidade. A partir de então, ele relembra amigos como Quincas Borba, a displicente formação acadêmica em Portugal, os amores que viveu e ainda o privilégio que teve de nunca ter precisado trabalhar na vida. A Comédia Divina, de 2017. Em crise, um programa jornalístico demite uma repórter e contrata Raquel, jornalista recém-formada, caso do âncora Garanhão, Mateus. Incomodada pela convivência com Lucas, um inconformado ex-namorado que trabalha na produção, ela vê a carreira decolar graças a um furo. O diabo acaba de abrir a própria igreja na Terra. E Quincas Borba, de 1987. Releitura para os tempos atuais do clássico de Machado de Assis. Rubião sai do interior de Minas Gerais com apenas um objetivo em mente: aproveitar ao máximo todos os prazeres que uma cidade como o Rio de Janeiro pode lhe oferecer, em uma viagem patrocinada pelo dinheiro que o mestre, o filósofo Quincas Borba, lhe deixou como herança. No entanto, assim que Rubião chega à cidade maravilhosa, as coisas começam a se complicar. Bom, a gente estava falando, né, Ana, que o Machado tem essa santíssima trindade das publicações, que é Quincas Borba, o Dom Casmurro e Memórias Póstumas. Mas ele tem contos que são muito interessantes, coletâneas de contos. Como é que a gente trabalha isso rapidamente assim com as crianças? E qual é o livro que tu indicaria, ou o texto que tu indicaria para quem quer começar a ler Machado? Os contos do Machado tem a Cartomante, que é um dos contos que os alunos, inclusive, gostam de representar, né? Até porque eles estão também tomando contato, assim, com espiritualidade, com magia. E aí tem aquelas jogadoras de cartas que, né, prevê um futuro que não acontece, né? Então, acho que esse conto aí, ele acho não, eu tenho certeza, né? Os alunos gostam muito por causa desse mistério, né? Então, o Machado, ele suscita discussões sobre o que aconteceu ali. Cada leitor consegue ter, né, ele deixa ali espaço para o leitor tirar conclusões. Então, acho que esses contos é a porta de entrada, né, do Machado de Assis. Uns Braços, também, que fala sobre ciúme, adultério, sobre a sedução, né? E o Dom Casmurro é um livro, né, que eu levo um período para falar dele, porque eu já começo pela pergunta, né? E aí, vocês já sabem se Capitu traiu ou não Bentinho? Gente, 160 anos que a gente está discutindo isso, eu só imagino que não deva ser fácil na aula. Ana, eu queria te agradecer muito a conversa, são excelentes dicas. Sim, sim. Nós vamos ter que fazer um Machado de Assis parte 2, pra gente continuar falando, com certeza. Que tem muita coisa para falar sobre ele. Isso. Muito obrigada. Nada, obrigada. Uma pausa rapidinha e na volta a gente te conta mais sobre o espetáculo Onde Está Cassandra. Não sai daí. A quinta-feira tem noite de rockabilly. Kitty and the Hellcats apresentam o show All Roads Lead to Rockabilly, que transforma clássicos de diferentes estilos em versões rockabilly cheias de personalidade, energia e muito swing. A função rola a partir das 9 da noite no palco do Grass. Ingressos na plataforma Simpla. E música brasileira da melhor qualidade.
Ele plantou uma bananeira à meia-noite, plantou uma bananeira. Nina Fola apresenta show autoral nessa quinta, reunindo composições próprias, de parcerias e algumas releituras de Djavan, Giba Giba e Maria Bethânia. Cantora, percussionista e compositora, ela tem mais de 30 anos de carreira, transitando entre o carnaval, o terreiro, sambas e ritmias negras com a vida acadêmica. A apresentação rola às 9 da noite no Espaço 373. Ingressos na plataforma TriRS. Ele plantou uma bananeira à meia-noite, plantou uma bananeira. São 25 anos de uma trajetória repleta de memórias, questionamentos e críticas. Para celebrar, a drag queen Cassandra Calabouço traz de volta o espetáculo Onde Está Cassandra, que reúne 5 drags no palco para contar essa história com uma mistura de dança, teatro, lip-sync e linguagem drag. E quem nos conta mais sobre essa comemoração que acontece nesse final de semana é o Gui Malgarize, que assina o texto do espetáculo. Olá, seja bem-vindo, Gui. Muito obrigado. Não assassinei o teu sobrenome, né? Não, é Malgarize, sim. Tá perfeito. certíssimo. Gui, me conta como foi esse processo de transformar 25 anos de trajetória em um espetáculo. Então, antes de conhecer a Cassandra, eu conheci o Newton, que é o artista que performa a Cassandra Calabouço. A gente trabalhou muitos anos numa companhia chamada Macarenando Dance Concept, e ele como bailarino. Então, eu tive um convívio muito intenso com ele. Quando ele completou esses 25 anos de trajetória, ele queria fazer uma comemoração. Foi um período pós-pandemia, em que a gente perdeu colegas, e uma das primeiras perguntas que ele se faz é: o que resta dessa história que eu construí depois que eu parti? Foi a primeira susto que ele teve, né? Nossa, a morte está aqui do lado. Sim. Nos assusta. Mas eu quero comemorar. Eu quero fazer uma comemoração que seja resgate, memória, arquivo. E nos convidou. Convidou a mim, Gui Malgarize, e a Diego Mack. Eu para ser responsável pela dramaturgia do espetáculo e o Diego para fazer a direção. Então, estávamos nós 3 nesse núcleo inicial debatendo como fazer, como comemorar, qual é o tom que vai se dar isso, e comemorar fazendo arte, fazendo o espetáculo. Não é simplesmente uma festa, né? Sim. Então, um dos primeiros trabalhos que a gente fez foi pegar um diário da Cassandra, de mais ou menos umas 100 páginas. Uau. Veio para mim esse material e foi destrinchando cada elemento, cada pecinha, cada história que ia acontecendo, cada reflexão que vinha, cada situação esdrúxula que acontece na vida de uma drag queen. E com isso fui separando esses pedaços e criando um quebra-cabeças que provoque a pergunta, né? Que o espetáculo acabou se tornando menos, ainda que uma comemoração, como o nascimento, se transformando numa pergunta, né? Que é: onde está Cassandra? Então, esse questionamento que a gente propõe desde o início do espetáculo é que a gente vai mostrando aos poucos, em vários fragmentos, em vários momentos dessa história. Pois é, eu estava lendo o material que a gente recebeu sobre o espetáculo e fala bastante, tem bastante citação assim, sobre identidade. Né? Como é que isso aparece no texto e de que forma vocês, utilizando essas memórias, né, e um processo controlado de catarse, exato. Né, como é que vocês conseguiram colocar isso, afirmar isso no texto que a gente pode conferir depois no espetáculo? Então, nesse sentido da pergunta do texto, eu vou ter que expandir um pouco, porque o nosso texto não é só verbal, né? O texto é também coreográfico, é imagético, ele também é um texto de figurino, de cenário e de luz. Eu também sou iluminador, então a luz fala bastante nesse espetáculo. E exatamente a ideia de camadas e de... onde está a Cassandra? 5 drags. Uma é Cassandra. Mas onde está a Cassandra nelas? Onde está a Cassandra no público? Onde está a Cassandra
em todas as pessoas que, de alguma maneira, com as suas identidades, muitas vezes colocadas à margem dentro da sociedade, guardam essas invenções de si. Porque, no fundo, a gente vai entendendo a linguagem da drag, que vem pra gente, como a capacidade de se inventar, de se recriar, de existirem outras pessoas em nós mesmos, que a nossa identidade não é algo estático, né? É algo que vai se construindo sempre, está sempre em transição, em relação. Então, isso aparece, por exemplo, momentos em que todas as 5 drags estão exatamente com o mesmo figurino, mesma peruca, idênticas. E a luz também colabora para que haja uma... Quem é ela? Sim. São todas Cassandras? Nenhuma é Cassandra. Mais adiante vai ser o oposto. A gente vai trabalhar com uma diversidade tão grande que a própria Cassandra deixa de existir, são outras. Então, essa ideia das camadas. E talvez aí também o porquê da multiplicidade de linguagens, né? Com certeza, porque daí nos traz também essa riqueza de trabalhar um espetáculo em que todos os elementos que entram em cena estejam contando essa história e não ilustrando essa história, nem tentando fazer algo bonito ou para rir ou para chorar. Sim. É realmente essa ideia dessa memória. Falando em ilustrar, a gente tem algumas imagens, né, dos ensaios, se eu não me engano, dos bastidores, que eu vou pedir para o pessoal rodar agora. Ali, ó, são 5 meninas, né, como tu falaste, tem, né, a Alpine, a Lady Divina, a Savannah Queen, a Zélia Martinez e a Cassandra. Na verdade, a Savannah Queen, ela era do elenco original e agora quem está fazendo esse papel é a Maria Laura Granada. Ah, que demais! E como é que foi para fazer esses convites e chamar as meninas para participar? Então, a Cassandra Calabouço é multi, né? A gente já fala, tem muita camada, realmente tem. Ela também fez o primeiro workshop de drag queen aqui no estado. Demais. Já são muitas turmas. E com isso, ela circula, conhece muita gente e olhando quem tinha mais afinidade, proximidade, um ritmo de trabalho também, porque é muito trabalhoso levantar um espetáculo, comprometimento, enfim. Foi uma curadoria mais do Diego e da Cassandra, né, que são os diretores da obra. Perfeito. E todos esses elementos que a gente estava falando, né, da cenografia, do som, do figurino, eles têm um propósito realmente muito claro no espetáculo, né? A gente já passou por isso. Em termos narrativos, como é que eles ajudam a contar essa história? Como é que eles contam essa história? Né? Então, é múltiplo e as soluções tendem a não se repetir. Né? A gente tenta pensar em mais de uma forma de empregar esses elementos, jogar com eles. Na verdade, o maior trabalho da dramaturgia sempre foi esse, menos o texto verbal. Mas o texto verbal é o ponto de partida, normalmente, não de chegada pra gente. Com isso, a gente usou, por exemplo, vozes. Existe o lip sync, que é uma característica muito grande da performance drag. Sim. Nós queremos usar o lip sync porque a gente está trabalhando com essa linguagem. E com isso, temos as várias músicas que a Cassandra já fez números, já performou na sua história. Essas músicas têm sentido. Então, a trilha também, mesmo vindo de um material, ela vai se posicionar de acordo com a história que a gente está contando. Outra coisa é textos verbais que são empregados não são ditos, na maior parte das vezes, não vou estragar todas as surpresas, na cena. Eles são gravados. Que legal. Eu gravei áudios, o Diego gravou áudios, a própria Cassandra gravou, outros colegas de atuação gravaram, Denis Gosch, Daniela Aquino, Dani Dutra também fizeram vozes. Então são múltiplas vozes que vão aparecendo e o trabalho de lip sync das drags, que foi muito desafiador, foi não só fazer o lip sync de músicas, mas fazer o lip sync de textos. E cada vez é uma forma diferente. Pode ser todas juntas, dando o mesmo texto, pode ser uma ou outra, um encadeamento. Enfim, foram várias formas. Só pegando esse elemento. Gente, eu tô te ouvindo falar e eu tô pensando que, na verdade, a Catarse, quem tem é a audiência, né? Quem né, recebe tudo isso e vai para casa pensando em como é que assenta, né? Onde está a Cassandra
em cada um de nós. É muito isso, porque é uma provocação. A gente fala de muitos assuntos, não é um só. Não é também um espetáculo biográfico, mesmo que parta de uma biografia. Então, esse questionamento de onde está Cassandra, e talvez quem seja Cassandra, a partir dessa proposta de a drag como uma construção de si, algo que não está pronto, e como a gente não está pronto, a gente se constrói, a gente se cria, é uma indagação que eu, pelo texto, gostaria de levar também para o público. Maravilhoso. E acho que ainda tem uma cerejinha do bolo, que é trazer esse espetáculo de volta no mês de junho, que é o mês do orgulho, né? E eu acho que também tem essa questão da gente olhar para essa história e respeitar as pessoas que fazem esse trabalho e que têm uma história e que construíram. Tem esse gostinho para vocês também? É praticamente o substrato, o terreno, o adubo de qual a gente consegue ter algum lugar para se sustentar. Ninguém vem do nada. Se a gente está aqui apresentando um espetáculo sobre uma trajetória de drag queen, é porque antes dela também veio gente, e antes dela veio gente. Só que em Porto Alegre, em muitos lugares, essas expressões da arte drag são vistas como menores, não se tem um arquivo, não se tem um registro das memórias, e a gente, como artistas, não vamos fazer esse arquivo. A gente vai fazer um espetáculo que traduz essa memória. E eu acho que isso contribui também para que novas iniciativas e aquilo que está acontecendo hoje também seja visto por Porto Alegre, pelo Estado, como pessoas, como indivíduos que estão construindo essa história do nosso povo. Porque as nossas drags também são nosso povo. Exatamente. Então, por favor, convide a nossa audiência a prestigiar essa maravilha que é Onde Está Cassandra. Perfeito. Então, convido todos para irem nos assistir no CHC Santa Casa, no dia 5, sexta-feira, dia 6, sábado, às 20 horas. E serão todos muito bem-vindos, muito bem recebidos. Ingressos? Os ingressos é pelo Simpla e tem na plataforma pelos canais do Onde Está Cassandra no Instagram ou no próprio CHC Santa Casa. Gui, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito sucesso. Espero te receber aqui em breve para me contar mais novidades. Perfeito, eu também. Obrigada. Obrigado. Depois do intervalo tem samba com a Lisiane Mottini. Nós já voltamos. Só para mim. Aliás, se isso acontecer, tanto faz, já me fiz por merecer. Mas cuidado, não vá se entregar. Nosso caso não pode vazar. É tão bom se querer sem saber como vai terminar. Onde a luz se deixa alinhar, pode deixar. Quando a solidão apertar, olhe pro lado, olhe pro lado. Estarei por lá. La la ya la ya. La la ya. La la ya la ya. É isso aí, é o samba que embala uma história de amor que nasceu na vida real e ganhou os palcos. O show Samba, uma história de amor, reúne o casal em uma apresentação que mistura clássicos do samba, romantismo e muita emoção. Estamos falando de Andréa Cavalheiro e André Nascimento, que está aqui com a gente hoje. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Lizzy. Obrigada. Como que
que surgiu esse projeto? Foi para contar a história de amor de vocês? Ladies first. Enfim, a gente acha que a gente se conheceu no samba. O samba conta muitas histórias engraçadas também. A gente tem Bezerra da Silva contando histórias engraçadas, mas a gente tem muita coisa romântica, né? A maioria dos sambistas contam histórias de amor. Histórias que não são tão boas, histórias que são muito boas, mas contam histórias de amor. E a gente se conheceu dentro do carnaval. E aí começaram a nos chamar separadamente, assim, junto, né? Junto, vamos, Andréia, vamos fazer. E o André disse, poxa, a gente já está sendo chamado juntos. Então por que não vamos fazer agora um trabalho de fato, né? Que mostre todo esse nosso repertório romântico, né? E de samba junto. Pegou esse mote, né? Essa coisa dos sambas românticos, não só samba dolente, isso é muito importante a gente dizer, né? Porque às vezes o público se confunde um pouquinho. Pô, samba para namorar e a dolência, né? Aquele samba mais tranquilo, mais de dançar mais junto. lento, não, isso. A gente acaba muitas vezes, gente, o show em alta, porque nós nos conhecemos no carnaval, mas o falar de amor, o dar preferência por sambas que falem de amor. Sejam histórias que começam, sejam histórias que terminam, mas é muita caneta de muita poesia. É isso que eu ia dizer. E haja repertório para isso, né? Porque são tantas músicas. Muito difícil escolher. É isso que eu... Como vocês fizeram para escolher o repertório? Tem uma mistura, assim, de quais artistas, mais ou menos? A gente toca desde o Fundo de Quintal, a gente toca Péricles, a gente toca Momozinho, né, André? Que mais? Belo. Tem também. Sensação. Né? Isso. O Cleverson Luiz. Cleverson Luiz é um sambista que Porto Alegre gosta muito dele, né? É um paulista da época da melhor qualidade. Né? A gente pegou muita referência dele. Delcio Luiz, na caneta. Arlindo Cruz, né? Por que a gente fala? Eu falo da caneta? Porque são poesias, né? O principal, acho que para o nosso repertório, que nós temos aí à disposição do SPN, do Samba para Namorar, nós temos uma gama de músicas, né? E essa escolha, assim, é muito difícil. Pra gente fazer uma compilação aí de 20 músicas, né? A gente pesca num universo de 200. Então, mas eu acho que a gente tem também, né? A gente gosta mais, a gente tem uma tendência a gostar mais Arlindo, Jorge Aragão, Fundo de Quintal, então tem essa tendência. Aí depois mas claro, a gente tem que pensar também no público, né? E aí, poxa vida, o Péricles é um cara que tem uma voz linda, que canta músicas lindas. O Belo, né? Romantismo puro. Então... E como as mulheres estão agora influenciando o samba, né? Graças a Deus. Tem, né? Agora, daqui a pouquinho a gente vai ter Leci Brandão aqui em Porto Alegre também, né? Que é um baluarte, né? Da nossa história do samba. Maria Rita também, né? Trazendo bastante samba. E Alcione, que quase mora aqui em Porto Alegre já, né? É uma cidadã porto-alegrense, né? Então, assim, e dentro do carnaval, né? No carnaval mesmo, a gente tem mulheres. Em São Paulo, a gente tem a Grazi Brasil, que puxa uma escola de samba, né? Então isso é de fundamental importância, porque as mulheres, elas mantêm uma escola de samba, falando, né, desse recorte, já que a gente se conheceu dentro da escola de samba, né? Elas mantêm uma escola de samba com as baianas, com as cozinheiras, com as mulheres que têm os seus filhos e levam os seus filhos para dentro da escola de samba para continuar esse legado. Então, para nós é muito importante, né? Musicalmente falando, também tem o estigma que a gente está quebrando. Eu não quero me tornar pioneiro com isso, mas é uma coisa muito interessante, né? Porque a Andréa não é uma cantora com a voz grave. E isso, a gente encontrou muita dificuldade no início da formação do SPN, justamente de tu conseguir agregar músicas que tu tem que desconstruir o tom original e trazer para o tom da cantora. Quer dizer, isso favorece a mulher, porque muitas mulheres ao longo do processo samba tiveram que tentar converter a voz da gravação original. E isso é uma violência, né? E tentam até imitar, né? Exato, perfeito. Exato. Então a gente desconstrói isso, né? Vamos um pouquinho mais de música? Só se for agora. Vamos lá, então. Já é. Não sei como aconteceu, dava tudo pra saber onde você se escondeu. Tô pensando em escrever uma carta de amor em forma de coração, ou quem sabe lhe dizer
que a nossa união foi linda, pra gente acabar assim ainda, que dependesse de mim, linda, pra gente acabar assim ainda. Pra onde você for, lá pra mim já é. Irei, se você quiser, a saudade é dor. Volta, meu amor, assim que você puder. Pra onde você for, lá pra mim já é. Irei, se você quiser, a saudade é dor. Volta, meu amor, assim que puder. Que delícia! Esse é o Vorô do Cavaco. Pô, irmão. Parabéns, Vorô do Cavaco. E como que é dividir a vida e o palco juntos? Uma correria do cão, né? É muito corrido mesmo, assim. A gente, em alguns momentos da vida, a gente tem condições muito peculiares, né? A vida nos divide em momentos, eu vou filosofar. Mas o que acontece, né? A gente tem que dar, a gente está no meio digamos assim, na minha concepção, no meio do ciclo da vida. A gente está cuidando de quem está chegando, a gente está cuidando de quem está partindo. E dentro dessa concepção a gente está aqui vivendo, né, a nossa relação de amor dentro da nossa concepção, mas nunca descuidando dos que dependem da gente, que precisam. Tem dias que a gente passa, André, no telefone, né? Tudo bem? Como é que tá? Pô, que correria, mas a gente está atendendo isso e não nos desatendendo, né? Então, e trabalhar quando chega no palco, o palco é fácil. Vocês já têm uma simbiose, né? Exato. E existe alguma música que representa mais, assim, a história de vocês ou... Nossa, pergunta difícil essa aí. Pô, tem tantas, né? A Lísia se puxou na... Olha, nunca foi feita, eu acho, essa pergunta, né? Fiquei pensando. Pois é, mas eu sempre lembro lá daquela música do Salgadinho. Opa! Tem uma música que era do Caxinguelê. Eu ia dizer Salgadinho, Caxinguelê, porque de samba a gente entende. Que coisa legal. Eu sei que a gente mal se conhece e além do mais... O seu namorado está para chegar para te dar um beijo que eu queria. Mas essa aí não tá no repertório. Nós temos um repertório vasto, né? Ela consta no repertório, não agora desse show, né, Não André? agora desse show, é verdade. Isso. Show que vai acontecer no Gress. Vamos fazer o convite para a rapaziada? Vamos fazer o convite para a rapaziada. Dia 10 de junho, às 21 horas, no Gress, tem o show Samba, uma História de Amor. A gente vai estar esperando vocês, os ingressos na plataforma Simpla ou no Instagram do Gress, que é @gress.poa. Eu acho que é mais fácil ir lá no Instagram e clicar em cima do link, que tem ali embaixo, tem um linkzinho, aí tá escrito programação e tickets. Vai ali, tu acha a gente, nosso rostinho lá, tá lá, é mais fácil. Mas, plataforma Simpla também, Samba, uma História de Amor, no Gress, no dia 10 de junho, às 21 horas, o bar abre às 19 e também vai ter um combo, quem quiser, tem um combo com jantar, drinks, quem não quiser só assistir o show também, pode comprar o ingresso individual. Tem para todos os gostos, namorados e namoradas, namoradas e namorados e namoradas, e quem quiser namorar só naquele dia, quem quiser só assistir o show, tá tudo certo. E o bom do samba também agora já tá nessa simbiose de ter o dançar junto. Já está muito, né, disseminado hoje em dia. E vai ter muito romantismo? O que vocês esperam, assim, que o público veja de vocês? Existe uma frase que a gente criou dentro desse case, desse momento até, desse show, que fala muito sobre o reconhecimento do repertório através dos primeiros acordes que a gente vai tocar. Então a gente vai transitar por música que vai tocar muito na questão do sentimental, mas lá num determinado momento do show tu vai ter que levantar. Ou vai ter que cantar, não adianta, que já começa a cantar. A Lizzie estava aqui se preparando e já começou a cantar aqui junto com a gente também. Sempre. Não adianta, né? E vou começar a cantar agora pra gente finalizar a entrevista. Gente, muito obrigada. Sucesso na carreira. Obrigada, Lizzie. Samba é tudo de bom e vai... vida. Posso tomar sua roupa? Claro, fica à vontade. Eu posso? @spn.oficial 2023.
Vamos seguir, gente. Muito obrigada. Obrigado. Samba pra galera e até o próximo palco. Tarde pra pensar em reatar, não dava pra lutar no que passou. É muito tarde pra falar de amor. Tarde pra falar foi sem querer. Tarde pra dizer amo você. É muito tarde pra se arrepender. Tarde pra pensar em reatar, não dá pra voltar no que passou. É muito tarde pra falar de amor. Tarde pra falar foi sem querer. Tarde pra dizer amo você. É muito tarde pra se arrepender. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. É muita luz, é emoção, amor. Quando a gente ama, é o clarão do ar que vem abençoar o nosso amor. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. É muita luz, é emoção, amor. Quando a gente ama, é o clarão do ar que vem abençoar o nosso amor. Tchau, gente. Até o próximo palco. Hora de previsão do tempo com o Lucas Canever. Oi, Lucas. Por acaso a gente está vivendo um veranico de junho? Oi, Renata. Olá para você também que nos acompanha diretamente do estúdio do Tempo da Rede RS. Talvez seja mesmo, viu? O avanço de ar mais quente a partir do nordeste da Argentina vai proporcionar uma sequência de tardes mais abafadas no Rio Grande do Sul nos próximos dias. Nesta quinta-feira, o sol aparece em todo o estado, mas com nuvens baixas e nevoeiros e um pouco de neblina em vários pontos entre a madrugada e o fim da manhã. Na sequência, o tempo abre com muito sol. Na sexta-feira, mais nuvens aparecem sobre o Rio Grande do Sul entre a madrugada e a manhã, com nevoeiro e neblina em diferentes pontos. No decorrer do dia, a nebulosidade diminui e o sol aparece mais uma vez. Mas é bom lembrar que, apesar do sol e das temperaturas mais agradáveis ao longo da tarde, esfria durante a noite. Mas vamos focar nessa quinta-feira e ver como o tempo fica amanhã em algumas cidades. Lá na Serra Gaúcha, em Vacaria, o dia começa com marcas ao redor dos 8 graus e ao longo da tarde as máximas chegam até os 20. O sol aparece entre nuvens no começo do dia, mas com o passar das horas, o sol predomina com pouquíssimas nuvens no céu. Lá na fronteira oeste, em São Borja, as máximas podem chegar até os 25 graus, com mínimas de 12. Na região dos vales, vamos lá para Santa Cruz do Sul, onde a temperatura dobra com o passar das horas, indo dos 12 até os 24 graus. Ao sul do estado, em Rio Grande, a temperatura vai dos 14 até os 23 graus nesta quinta-feira. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, a gente vai ter marcas que vão dos 12 até os 22 graus, com o sol aparecendo entre poucas nuvens. E por hoje é isso, Renata. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. De volta pra ti. A revista de hoje vai terminando por aqui. A gente te deixa com mais samba pra namorar. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Quando a sua beleza pisou na passarela desse meu coração, tudo em mim com certeza mudou. Luz que chegou pra iluminar o meu chão. Onde quer que eu vá, você me acompanha. Se eu ligo o rádio, você é a canção. É meu mundo cheio de paixão. Você é a poesia em mim. Piano, jazz, tamborim, violão, estrela guiada desse azul sem fim. Luz que chegou pra iluminar o meu chão. Onde quer que eu vá, és o meu caminho. Tens um carinho que me leva pro céu. Me faz sorrir, me faz sonhar.